Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teósos. Viva de Coriésio, Percor Maria. Nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, 18ª semana aí do tempo comum. O evangelho de hoje, Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 36, é aquele episódio onde o Senhor vem caminhando sobre as águas, encontra com os discípulos e Pedro pede ali para andar sobre as águas. Super interessante é que eu estou fazendo um trabalho com um grupo, que está ultimamente estudando comigo a noite escura de São João da Cruz. E eu meditando um pouquinho, sobre os místicos, São João da Cruz, Santa Teresa, Teresa de Ávila, isso aí é uma das coisas que eu mais amo, esses santos assim, místicos, para entender a vida espiritual, a espiritualidade. E quando você olha o evangelho de hoje, essa segunda-feira, você vê a noite escura. Jesus então aqui mandou despedir as multidões. E quando as multidões foram embora, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, para rezar sozinho. A noite chegou e os discípulos e Jesus continuava ali sozinho. A barca, que estava os discípulos, porém, já estava longe. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca da nossa vida, longe de Jesus, estava ali então agitada pelos ventos contrários da vida. E pelas 3 horas da manhã, na noite escura, quando você não sente nada, quando você não sente mais prazer na oração, quando você quer desanimar, quando você talvez nem conseguiu chegar na noite escura ainda, está na zona sensitiva, como dizia São João da Cruz, o Senhor pelas 3 horas da manhã vem caminhando sobre as águas, avista os discípulos, e os discípulos então ali se assustam e falam, é um fantasma, e começam a gritar. Isso é totalmente noite escura. Quantas das vezes o Senhor nos visita, quantas vezes o Senhor vem nos visitar com sofrimento, vem nos visitar e a gente acha que é um fantasma. Quantas vezes o Senhor vem nos visitar de tantas formas e a gente não consegue entender que era Ele, a gente acha que é um fantasma, começa a gritar humanamente tentando resolver o problema e o Senhor fala, coragem, sou eu, não tenha medo. Então ali o Pedro fala, se és tu mesmo, faça que eu caminhe pelas águas. É aquela pessoa que não consegue entender a secura, não consegue entender ali a privação de coisas, não consegue entender que nessa vida a gente não tem todas as coisas que a gente quer. E aí então essa pessoa pede uma prova do Senhor, e quando ela pede uma prova do Senhor, a gente sempre afunda. As pessoas hoje elas estão tão fracas na fé que elas não conseguem suportar nenhuma gota, nem um pouquinho de secura. O sofrimento hoje parece para as pessoas hoje algo que é um castigo, quando o sofrimento para nós é o momento de nós então recebemos graças do Senhor. Pedro afunda. Pedro afunda por quê? Porque ele confiou mais nele mesmo e não no Senhor, porque ele colocou o Senhor à prova, porque ele não aceitou o tempo, porque ele não aceitou a situação, porque ele não aceitou a cruz, porque ele não aceitou a palavra, porque ele não quis viver a palavra, porque ele estava vivendo como um desvairado, um maluco no mundo, porque o Senhor tanto faz na vida de Pedro. E Pedro então ali afunda. E o Senhor então ali fala, vem Pedro, pega ele pela mão e vem. O Senhor então adverte ali o vento para, cessa ali o vento. Pedro fala, salva-me Senhor, ali naquele momento da noite escura, no deserto, ali no momento do mar ali, o mar agitado, Pedro ali então pede ajuda, o Senhor então puxa e fala, homem fraco na fé, por que duvidastes? Quantas vezes também nós duvidamos, A gente não duvida, a gente não chega na praça com um alto-falante e fala, eu não acredito em Deus. Mas com as nossas obras a gente desacredita sempre. Quando a gente dá preferência para outras coisas, não dá preferência para Deus, quando Deus não está ocupando o primeiro passo na minha vida, o primeiro lugar na minha vida, eu só duvido. Enquanto a gente não parar de brincar de Deus, a gente nunca vai crescer. Enquanto a gente não parar de brincar com Deus, a gente nunca vai entender por que a gente sofre, por que acontecem as coisas na nossa vida. Ele subiu no barco da igreja, subiu de novo, foi salvo.
Então o Senhor levou então ali todos para serem curados e todos queriam tocar o Senhor. Mas como eu vou tocar o Senhor se eu não passo pela privação, pela noite escura, se eu não passo pelo medo da barca, se eu não passo pela ausência de Deus? Isso é tudo mística. Tudo mística. Que hoje na igreja dificilmente se ocupa com uma mística, se ocupa com uma linguagem normal do Evangelho, um conforto normal do Evangelho, mas ninguém quer de fato chegar ao nível de um São João da Cruz, uma Teresa de Ávila, uma Santa Teresinha. Eu fico perguntando às vezes na minha vida, até quando será você vai ficar patinando nas mesmas interpretações? Você olha um evangelho desse aqui, não dá vontade mais de parar de ler e nem de meditar, não dá vontade mais, porque é tudo espiritual. Às 3 horas da manhã, a noite escura, os fantasmas da vida, o Senhor falando coragem, o Senhor falando vem então, o Senhor nos experimentando Pedro, colocando Pedro na prova, salvando Pedro, cessando os sofrimentos, o vento, indo aos lugares e curando, anunciando a boa notícia. O Evangelho pertence à tua vida, pertence à minha vida. A minha pergunta é essa: até quanto tempo, né? A gente vai aguentar viver na mediocridade, na superficialidade? Até quanto tempo a gente vai conseguir viver superficial e não adentrar naquilo que realmente é a palavra de Deus? Ó doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame mais e mais. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo.